Por que cristãos que obedecem a Deus continuam pobres? Você vai à igreja, dizima, ora, trabalha honestamente, mas o dinheiro não vem. E quando você vê alguém prosperando, sente culpa por querer o mesmo. Como se desejar prosperar fosse pecado. Isso não é acidente. Você foi programado para isso. E neste vídeo, vou te mostrar exatamente como isso aconteceu. Você está preso em uma cosmovisão que não é bíblica, é pagã, e ela entrou pela porta da frente da igreja sem você perceber. Você trabalha duro, é fiel nos dízimos, ajuda quem precisa, mas quando pensa em crescer financeiramente, algo dentro de você diz que isso é errado, que rico não entra no reino dos céus, que dinheiro é a raiz de todos os males, que você deve se contentar com pouco. E você acredita nisso porque ouviu do púlpito, porque está em hinos antigos, porque virou cultura evangélica. Mas aqui está a verdade. Isso não está na Bíblia. Está em filosofias pagãs que infiltraram o cristianismo ao longo dos séculos. E essas ideias estão te mantendo pobre, não por falta de fé, não por falta de esforço, mas porque você está pensando com a mente de filósofos que nunca conheceram a Deus. Vou te mostrar algo que vai mudar completamente sua perspectiva sobre dinheiro e fé. Existem pelo menos 7 filosofias pagãs diferentes que moldaram o que você pensa sobre prosperidade. E a maioria dos cristãos não sabe que está seguindo essas ideias em vez da Bíblia. Neste vídeo, você vai descobrir quais são essas filosofias, como elas entraram nas igrejas e, principalmente, como identificá-las na sua própria vida. Porque quando você enxerga a prisão, você pode sair dela. Vamos começar. Provérbios 23, versículo 7, diz algo revolucionário. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Não como ele ora, não como ele age, como ele pensa. Seus pensamentos sobre dinheiro determinam sua realidade financeira. E se seus pensamentos foram moldados por filosofias pagãs, sua realidade será de escassez, mesmo servindo ao Deus da abundância. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Tem um filósofo chamado Karl Marx. Ele nunca entrou na sua igreja, certo? Errado. As ideias dele entraram através da teologia da libertação nos anos 70. E hoje, sem saber, você pode estar pensando como Marx quando pensa em dinheiro. Marx dizia que ricos são opressores e pobres são oprimidos, que o lucro é roubo, que acumular é ganância. E de repente, você olha para um irmão que prosperou e pensa: ele deve ter feito algo errado. Ele deve estar explorando alguém. Rico é suspeito. Isso não é Jesus, é Marx. Ou pega Jean-Jacques Rousseau. Ele romantizava a pobreza. Dizia que o dinheiro corrompe, que o homem em estado natural é puro e simples. E hoje você ouve pregações dizendo que Jesus era pobre, que os apóstolos viviam de forma simples, que quanto menos você tem, mais espiritual você é. Isso é Rousseau, não é a Bíblia. A Bíblia fala de Abraão, homem riquíssimo e amigo de Deus. Fala de Jó, que tinha mais gado que qualquer um na região. Fala de José do Arimateia, homem rico que cedeu seu túmulo para Jesus. Riqueza não é pecado na Bíblia, idolatria é. Mas confundir os dois, isso é filosofia pagã. Tem também Friedrich Nietzsche. Ele declarou que Deus estava morto, e com isso matou o propósito, a visão, a ambição. E hoje, nas igrejas, você vê cristãos sem sonhos, sem metas, achando que ter visão de crescer é carnalidade, achando que planejar é falta de fé, achando que tudo é vaidade, então para que tentar? Isso é niilismo. É Nietzsche disfarçado de humildade cristã. E tem mais. Tem Sigmund Freud, que fez a igreja associar desejo de prosperar com carnalidade. Tem Michel Foucault, que ensinou que todo poder é opressão. E agora, líderes cristãos têm medo de prosperar porque acham que vão oprimir alguém. Tem Paulo Freire,
que trouxe a pedagogia do oprimido para os púlpitos brasileiros, ensinando pastores a conscientizar a igreja contra os ricos, em vez de pregar arrependimento e fé. E tem a Escola de Frankfurt, que criou a cultura da vítima. Cristãos que vivem se queixando do sistema, do governo, dos ricos, da economia, sempre culpando algo externo, nunca assumindo responsabilidade, nunca agindo em fé. 7 filosofias diferentes, 7 formas de pensar que não vêm da Bíblia, e todas elas têm uma coisa em comum: elas te mantêm pobre, elas matam sua fé para provisão, elas destroem sua visão de crescimento, elas te fazem sentir culpa quando você prospera, e te fazem sentir superior quando você é pobre. Agora, aqui está o que você precisa entender. Essas filosofias não entraram na igreja por uma conspiração. Entraram porque, ao longo da história, o cristianismo dialogou com a cultura e, às vezes, em vez de transformar a cultura, foi transformado por ela. Nos anos 60 e 70, a teologia da libertação misturou o marxismo com o evangelho na América Latina. Nos anos 80 e 90, o pós-modernismo desconstruiu verdades absolutas sobre prosperidade. E hoje, no século XXI, você tem cristãos que pensam como pagãos sobre dinheiro sem nem perceber. Mas aqui está a boa notícia. A Bíblia tem uma cosmovisão completamente diferente sobre finanças. Uma cosmovisão que liberta, que empodera, que gera prosperidade com propósito. E quando você volta para essa cosmovisão bíblica, tudo muda. Primeiro, a Bíblia ensina mordomia, não materialismo. Você não é dono, você é administrador, tudo é de Deus, você gerencia. Isso é diferente de Marx, que via tudo como luta por propriedade. Segundo, a Bíblia ensina generosidade, não acumulação egoísta. Você prospera para abençoar, para ser canal, para financiar o reino. Isso é diferente de Rousseau, que demonizava toda a riqueza. Terceiro, a Bíblia ensina trabalho com propósito, não idolatria do trabalho nem preguiça espiritual. Você trabalha porque foi criado à imagem de um Deus criador. Você descansa porque confia na provisão dele. Isso é diferente de Weber e de Nietzsche. Quarto, a Bíblia ensina contentamento ativo, não conformismo passivo. Paulo diz: aprendi a estar contente em toda situação. Mas Paulo também trabalhou, plantou igrejas, gerou renda com tendas. Contentamento não é desistir de crescer. É confiar enquanto você age. Isso é diferente dos estoicos e epicuristas. Quinto, a Bíblia ensina responsabilidade pessoal, não vitimização. Se você é pobre, Deus pode te levantar. Se você errou, Deus pode restaurar. Mas você tem que agir, você tem que obedecer, você tem que fazer sua parte. A Escola de Frankfurt te ensina a reclamar. A Bíblia te ensina a confiar e agir. Sexto, a Bíblia ensina que prosperidade sem caráter é destruição. Por isso, Provérbios está cheio de avisos sobre ganância, preguiça, dívidas, fiadores. Deus quer que você prospere, mas com sabedoria, com integridade, com dependência dele. E sétimo, a Bíblia ensina que dinheiro é ferramenta, não Deus nem demônio. Não é neutro, mas também não é automaticamente bom ou mal. Depende do coração de quem usa. Essa é a cosmovisão bíblica, e ela é radicalmente diferente de tudo que você ouviu. Agora vem a parte prática. Como você identifica essas filosofias pagãs na sua vida? Primeiro, preste atenção nos seus pensamentos automáticos sobre dinheiro. Quando você vê alguém rico, o que você pensa? Se for, essa pessoa deve ter feito algo errado. Ou dinheiro corrompe. Ou ricos não entram no céu. Você está pensando como Marx ou Rousseau, não como Jesus. Segundo, observe seu comportamento. Você tem medo de prosperar? Você sabota oportunidades de crescimento? Você se sente culpado quando ganha bem? Isso não é humildade. É filosofia pagã te controlando. Terceiro, analise o que você ouve no púlpito.
Seu pastor prega mais sobre justiça social do que sobre arrependimento? Ele fala mais de opressão do que de responsabilidade? Ele romantiza a pobreza e demoniza a riqueza? Cuidado! Pode ser Gramsci, Freire ou Marx disfarçado de pregação. Quarto, examine suas crenças profundas. Você realmente acredita que Deus quer te prosperar? Ou você acha que prosperidade é carnalidade? Você acha que quanto mais pobre, mais santo? Se sim, isso não veio da Bíblia. Veio de filosofias pagãs. E quinto, veja os frutos. Sua forma de pensar sobre dinheiro está gerando crescimento ou estagnação, fé ou medo, generosidade ou ressentimento. Os frutos revelam a raiz. Agora, aqui está o que você vai fazer hoje. Antes de dormir, pegue um papel e escreva 3 frases que você sempre acreditou sobre dinheiro. Podem ser frases que você ouviu na igreja, ou que sua família repetia, ou que você simplesmente sempre achou que eram verdade. Escreve 3. Amanhã você vai abrir a Bíblia e verificar se essas frases estão lá. Se não estiverem, você acabou de identificar uma crença pagã na sua vida. E identificar é o primeiro passo para se libertar, porque a verdade liberta. E mentiras, mesmo repetidas em igrejas, aprisionam. Você foi criado para prosperar. Deus tem promessas de abundância para você, mas você precisa pensar de acordo com a palavra dele, não de acordo com filósofos que nunca o conheceram. E quando você faz essa mudança, tudo começa a mudar. Sua fé cresce, suas oportunidades aparecem, sua coragem volta, e o dinheiro finalmente começa a fluir. Não porque você ficou ganancioso, mas porque você voltou para a verdade. Se este vídeo te fez enxergar algo que você nunca tinha visto antes, deixa um like. E me conta nos comentários. Qual frase sobre dinheiro você sempre acreditou, mas agora está questionando? Quero saber. Um abraço e até a próxima.